Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui retornando mais umas aulas de matemática. Vocês já tiveram aula aí essa semana, professor Márcio Jean. Essa semana vai ser uma semana bem leve, bem tranquila. A gente vai ter muitos conteúdos aí da parte de medidas, unidades de medidas. Então vai ser bem tranquilo para vocês. Eu sei que vocês gostam dessa parte. Vai ser uma semana que não vai ter muitos cálculos, habilidades que envolvam muitos cálculos. Então vai ser tranquilo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos ver aqui especificamente algumas aulas. Nessas aulas de hoje a gente vai ver questões envolvendo volume e capacidade, certo? Então fiquem atentos aí, abram o livro, espero que vocês estejam com o material de vocês, abram o livro aí de vocês, nós vamos precisar, hoje nosso conteúdo vai estar aí no livro de vocês, certo? Eu gosto sempre de estar fazendo esse acompanhamento com o livro, para que vocês possam acompanhar aí direitinho nossas aulas. Então, pessoal, nós vamos ver hoje, nessas aulas aqui de hoje, as unidades de medidas de volume e capacidade, certo? Volume e capacidade. Então, vamos lá. Nossa habilidade de hoje, né, acho que é a habilidade, não, acho que é a habilidade que a gente está vendo essa semana, né? A habilidade dessa semana essa habilidade é F06MA32. Nós estamos vendo ela na semana, nós vamos mudando aí apenas a expectativa da aprendizagem, né? Mas vamos ver aí, a habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas massa, área, triângulos e retângulo, capacidade e volume dos sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas às outras áreas do conhecimento. E nossa expectativa de aprendizagem é esta, né, que é determinar a relação entre as unidades de medida de capacidade, que é o litro e o mililitro, e volume, que é o metro cúbico e o decímetro cúbico, assim como entre decímetro cúbico e litro, certo? Então, pessoal, nós vamos ver aqui nessas aulas de hoje, a gente vai ver um pouco sobre essa questão da capacidade e do volume, certo? Eu vou seguir um pouco o livro de vocês, vou seguir o livro de vocês, que ele fala no início, primeiro, né, entre capacidade e volume, ele começa com volume, certo? Então a gente vai começar aí um pouco falando sobre volume, que está aí na página 265, certo? Do livro de vocês, na página 265. É lá no finalzinho, um dos últimos conteúdos aí do livro de vocês, é o conteúdo aí de volume e capacidade, tá bom? Espero que vocês aí já tenham aberto, prestem aí atenção. Então, olha, o livro de vocês aí, ó, começa com essa figura, né? Até eu coloquei essa figura aqui porque ela é a introdução que tem aí no livro, né? Mas esses blocos aqui, nós temos blocos retangulares. Esses blocos nós vamos ver nas aulas seguintes, né? Não nas aulas de hoje, nós vamos ver nas próximas aulas. Nós vamos ver especificamente os cálculos desses blocos retangulares, certo? Mas aí vocês vejam, ó, escreva no caderno quantos cubinhos há em cada figura. Aí você contando, né, você consegue identificar facilmente. Aqui você não vai contar de um por um, né, pessoal? Você não precisa contar de um por um. Você tem que desenvolver aí técnicas que você façam esse cálculo sem precisar contar de um por um. No caso aqui, ó, como nós só temos uma camada de cubinho, basta a gente ver quantos tem aqui, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ver quantos tem aqui também, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui no caso, para você saber aqui o tanto de cubinhos que tem nesse primeiro, seria 7 vezes 6. Deixa eu botar aqui em cima. 7 vezes 6. Certo? Que aí 7 vezes 6 vai dar 42. No caso aí nós temos 42 cubinhos. Aqui a mesma coisa, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o mesmo, né? É a mesma quantidade, tem 7 aqui e 6 aqui. Então, olha, só nessa parte de baixo aqui, pessoal, tem 42, nós já vimos aqui no primeiro, né? Tem 42 só nessa primeira camada. Aí quantas camadas tem? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 camadas. Então aqui no caso seria 5 vezes 42, que vai dar 210, certo?
Então aqui a gente vê também nesse C, ó, 1, 2, 3, 4, né? Aqui 1, 2, 3, 4 vezes 3, pessoal, né? É 12, né? Então nessa primeira camada tem 12. Como são duas camadas, então basta 2 vezes 12, que vai dar 24, certo? Então aí é uma maneira de você calcular esses blocos retangulares. Veja só, o que é o volume, pessoal? Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Até interessante vocês verem a questão de volume e capacidade. Qual é a diferença? O volume, pessoal, é o que a gente vai ver, é a medida do espaço ocupado por um líquido, por um sólido ou por um gás. É o que a gente vai colocar dentro do recipiente, certo? Por exemplo, nós temos um recipiente, uma garrafa de água, certo? Então, a água que a gente vai colocar, a água que cabe nessa garrafa, ela é medida é chamada de volume, certo? É o volume. Quando a gente está querendo saber a questão da garrafa, quanto cabe, aí a capacidade da garrafa. Então, o volume é o líquido, o sólido, como ele disse, ou o gás que cabe dentro do recipiente, e a capacidade vai ser o que cabe dentro do recipiente, certo? Então vamos lá, na página 266, nós estamos aí na página 266, nós temos as unidades de medidas de volume. Nós temos aí as unidades de medidas de volume. Que nós temos aqui no base, né, a unidade fundamental, que é o metro cúbico, certo? Esse 3 aqui em cima vocês aprenderam aí nas potências, né? Ele é cúbico, tá? Então esse aqui é o metro cúbico. E nós temos as unidades menores do que o metro cúbico e maiores do que o metro cúbico, né? Olha, ó, além do metro cúbico, existem outras unidades de medidas padronizadas para expressar o volume. Veja no quadro essas unidades, dispostas em ordem decrescente com as respectivas abreviações. Então nós temos o metro cúbico, os menores, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Nós temos os maiores do que o metro cúbico, decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico, né? As unidades mais utilizadas para expressar volumes, além do metro cúbico, são o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Pessoal, nessa aula de hoje, vocês viram até na habilidade, nós vamos nos prender na questão do metro cúbico e do decímetro cúbico, certo? Nessa aula nós vamos ficar fazer transformações dessas duas unidades. E vocês vão ver lá na minha terceira aula, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente vai ter uma transformação lá de decímetro cúbico de metro cúbico de volume lá para capacidade, certo? De decímetro cúbico para litro, de metro cúbico para transformar em litro ou mililitro, vocês vão ver isso. Então, é muito importante você saber essa transformação do metro cúbico para o decímetro cúbico, certo? Aqui, olha, cada unidade, isso é bom vocês ficarem sabendo, cada unidade ela é 1000 vezes menor ou maior do que a outra, né? Por exemplo, como o decímetro cúbico é menor do que o metro cúbico, então ele é quantas vezes maior? Ele é 1000 vezes menor, aliás, desculpa. Ele é 1000 vezes menor, 1000, certo? Então, vocês vão ver que essas unidades elas vão se baseando de 1000 em 1000. Mas vamos ver aqui uma transformação aqui para ficar bem interessante para vocês verem como é que a gente faz. Como eu disse a vocês, nós vamos ficar aí basicamente, isso aí eu quero que vocês anotem aí no caderno, esse quadro aqui que eu vou colocar agora, tá? Quero que vocês anotem, isso aí não tem no livro de vocês, tem aquela parte anterior, né? Mas esse aqui especificamente eu quero que vocês anotem. Coloque aí metro cúbico, decímetro cúbico do outro lado, e aí vocês vão ver, ó. Pra gente, pessoal, transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, o que é que a gente faz? De metro cúbico para decímetro cúbico. A gente multiplica por 1000. Basta multiplicar por 1000. E se for o contrário, pessoal, de decímetro cúbico para metro cúbico, o que é que a gente faz? De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por 1000. Então, é sempre lembrar aí do 1000, de metro cúbico para decímetro cúbico. Sempre lembrar aí do 1000zinho, certo? Se for
de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, a gente vai dividir por 1000. Multiplica ou divide, certo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver aí se vocês captaram aí a mensagem. Muito o problema que vai ter aqui, pessoal, o problema que nós teremos aqui com certeza, é o de questão de deslocar a vírgula, você saber fazer essa multiplicação, saber fazer essa divisão. Esses aí são os problemas que podem acontecer, certo? Esses são os problemas que podem vir a acontecer, tá bom? Então vamos lá. Em cada item, faça a transformação que se pede. Então a gente vai transformar aí, ó, 0,02 metro cúbico em decímetro cúbico, certo? Então, voltando lá para o nosso esquema, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica ou divide por 1000. Vocês já notaram aí, né? Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, a gente vai fazer o quê? 0,02 vezes 1000. E aí, pessoal, olha, aqui é um número com vírgula. Na multiplicação por 1000, é só deslocar a vírgula. Quantas casas? Como é por 1000, vai ser sempre 3 casas, certo? 3 casas. Então, ó, aqui nós temos duas, né? Vai deslocar para a direita, tá? Vai deslocar para a direita. Na multiplicação, a vírgula vai para a direita. Como aqui nós temos duas casas e são 3, a gente vai ter que acrescentar um zero aqui, ó. Então, ó, é como se ficasse aqui, ó, 002, a vírgula está aqui, né? Ela vai pular uma, duas, e ela tem que pular outra, 3, certo? E aí, que número é esse? 0020, pessoal. Isso aqui é só 20, né? 20 decímetros cúbicos. 20 decímetros cúbicos, certo? Bem simples. Vamos lá, vamos para a letra B. Ó. Transformar 4.500 decímetros cúbicos em metros cúbicos. O contrário, né? De metro para decímetro a gente multiplicou, agora de decímetro cúbico para metro cúbico a gente divide, né? Então, olha só, vai ficar 4.500 dividido por 1000, certo? Então, olha, na divisão a gente vai cortar zero. Ou a gente vai cortar os zeros e deslocar a vírgula para a esquerda. Na multiplicação a vírgula vai para a direita, na divisão a vírgula vai para a esquerda. Então, aqui primeiro a gente vai cortar zero, né? São 2 aqui, a gente vai cortar com 2 aqui. Então, vai ficar 45 dividido por 10. Lembra que eu fiz para vocês, até para vocês colocar na forma de fração, né? 45 por 10, porque isso aqui fica mais fácil você ver, que é 45 décimos, ou seja, vai dar 4,5 metros cúbicos. Não foi? Falei desse jeito aí para vocês fazerem. Então, essa aí é a transformação, tá, pessoal? Essa bem é a transformação. Vamos ver aqui mais exemplos, tá? Vamos ver aqui o segundo agora, é com vocês, tá bom? Vou deixar aí um tempinho aí para vocês fazerem aí uns 2 minutinhos. Olha só. Joana, ela tem 0,6 metros cúbicos de uma determinada mistura e pretende colocá-la em recipientes que têm volumes medidos em decímetros cúbicos. Para isso, ela necessita saber qual o volume da mistura em decímetros cúbicos. Qual é esse valor? Então, 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. Com vocês, vamos lá.
Vamos lá, pessoal, e aí? Conseguiram? Tranquilo, né? Aí nós vamos transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos. Lembrando lá do que eu pedi para vocês anotarem, de metro cúbico para decímetro cúbico, multiplica por 1000. Então vai ficar o quê, pessoal? Ela quer transformar aqui o 0,6 em decímetros cúbicos, né? Então 0,6 multiplica por 1000, certo? Multiplicando por 1000, lembrar da multiplicação, vírgula vai para a direita, certo? Casa decimal, vírgula vai para a direita. Veja que aqui só tem uma casa, então a gente vai ter que acrescentar 2 zeros. Então vai ficar, ó, é 0,6, a gente acrescenta 2 zeros, ó, porque a vírgula ela está aqui, ó, entre esse 0 e o 6, e vai pular 3 casas, certo? Então isso aqui vai dar 600 decímetros cúbicos. 600 decímetros cúbicos, certo? Muito bem, então de metro cúbico para decímetro cúbico, de decímetro cúbico para metro cúbico, tranquilo. Multiplicar ou dividir por 1000, certo? Então vou lá, dando continuidade aí no livro de vocês, pessoal, agora aí na página 269. Página 269, nós temos aí as unidades de medida de capacidade, certo? Vimos agora de volume, agora nós vamos ver de capacidade. Qual é a unidade de medida de capacidade? Olha só, no sistema decimal existem unidades de medidas para expressar a capacidade de recipientes. A unidade fundamental é o litro, além de seus múltiplos e submúltiplos. Então a capacidade, pessoal, é quando a gente quer saber o recipiente, né? A gente vê quanto cabe no recipiente. Isso acontece, muitos problemas acontecem com piscinas, né? Com aquários, quanto é que cabe de água, uma jarra. Então, muitos problemas acontecem com a capacidade, envolve o objeto que vai ser colocado o litro, certo? Que vai ser colocado o líquido. Líquido, o sólido, vocês viram, né? O gás, né? Vocês viram no volume, né? Agora, o sólido ou o líquido ou o gás que vai ser colocado, ele já é medido, calculado o volume dele, certo? Então vamos lá, a unidade fundamental da capacidade é o litro, como foi dito, né? E aí vocês viram já vocês conhecem muitos exemplos com litro, isso aí eu tenho certeza disso, né? Aí nós temos abaixo do litro, tem o decilitro, o centilitro e o mililitro, certo? Acima, né, os maiores, as unidades maiores, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Por esses nomes aqui que vocês conhecem, eu tenho certeza que 2 aqui vocês conhecem muito. E a gente vê muito no nosso dia a dia. Claro, o litro, né? Litros de refrigerante, litros de água, essas coisas. E os mililitros, certo? E como diz na nossa habilidade, são essas duas unidades de medidas que vai nos interessar. O litro e o mililitro. Muitas vezes eu tenho certeza que vocês veem aí nos recipientes pequenos, tem quantos ml? Tem 500 ml, mililitros, certo? É até batizado só ml, ml, muita gente às vezes não sabe nem o que significa o ml, mililitros, certo? Então, olha, dentre essas unidades, a mais usada, além do litro, claro, é o mililitro, principalmente para expressar pequenos volumes. Os mililitros são utilizados para expressar os pequenos volumes, né? Esses refrigerantes pequenininhos, né? Essas latinhas, cremes de leite, leites condensados, né? Que vocês veem aí nos supermercados, todos lá as capacidades são em mililitros. Alguns aparecendo pelo peso, né? Mas para medir a capacidade lá, a gente sempre vê lá o ml nas unidades de medidas menores, né? E aí, pessoal, olha, para a gente fazer essa transformação, aqui tem no livro de vocês, tem esses exemplos, né? Olha aí, nós temos aqui o chá verde, 200 ml. Nós temos aqui mais alguma coisa aqui que não dá para ler aqui, né? Mas nós temos aqui, ó, água mineral, 1,5 litro. Suco de maçã, 325 ml. Água tônica, 390 ml. E assim sucessivamente. Essas unidades são uma unidade muito aplicável e muito vista no nosso dia a dia. E para fazer essas transformações, como é que a gente faz? Olha só, as unidades de medida de capacidade aí. Transformação das unidades de medida de capacidade. Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, cada unidade equivale a 10 vezes a unidade seguinte. Então, olha, do litro até o mililitro,
cada unidade aqui, ó, vocês lembram, é 10 vezes menor, certo? Então, do litro para chegar no mililitro, isso aqui vai dar quantas vezes o 10? Vai dar o 10, né? Aparece 3 vezes, mas não é 30, né? Tem muita gente que confunde com 30. É, ó, 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é 1000. Então, olha, do litro para transformar em mililitro, você mais uma vez vai ter que prestar atenção lá o 1000, certo? Unidade de milhar e o 1000, tá bom? Então, olha, por exemplo, aqui ele quer transformar, ó, 15 litros em mililitros. Então, a gente vai pegar o 15 e multiplicar por 1000. 15 multiplicar por 1000. De litro para mililitro, a gente multiplica por 1000. Se fosse o contrário, pessoal, de mililitro para litro, o que é que a gente fazia? Dividia por 1000 também. Vai ser sempre o 1000. Agora você tem que estar atento se você vai multiplicar ou dividir. Ou seja, vai ser parecido com o que nós fizemos anteriormente, do metro cúbico para o decímetro cúbico. Era multiplicando por 1000 ou dividindo por 1000. Por isso aqui, ó, que o 15 vezes 1000 vai dar 15.000 mililitros, certo? Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Eu fiz aqui a transformação, né, ó, de litros, certo? De litro para mililitro, como eu disse, multiplica por 1000. De mililitro para litro, a gente divide, certo? Por 1000. Então, multiplica por 1000 de litro para mililitro, de mililitro para litro, divide por 1000, certo? Mais uma vez aí, ó, nas aulas de hoje, o 1000 aí é muito importante, né? Sempre multiplicando ou dividindo por 1000 para fazer essas transformações. Então vamos lá, vamos ver aí nossos exemplos. Terceiro, né? Em cada item, faça as transformações que se pedem. Então aqui nós temos 0,4 litros. De litro para mililitro, multiplica por 1000, né? Então aqui a gente vai multiplicar por 1000. De litro para mililitro. Multiplicando por 1000, ó, aqui é um número com vírgula, tem uma casa decimal, vamos ter que acrescentar 2, porque nós vamos pular 3 por conta do 3 zeros. Então vai ficar, ó, 400, certo? Veja que tem um zero aqui antes, a vírgula pulou. 1, 2, 3, certo? Então vai dar 400 ml. Na letra B, o contrário, né? Na letra B nós temos aí, ó, de mililitro para litro. Então a gente vai dividir, certo? Dividir por 1000. Na divisão a gente lembra lá, corta 0 com 0, outro 0 com outro 0. Então ficou o quê, pessoal? Ficou 2 por 10, né? 2 por 10, 2 décimos. Quanto é 2 décimos, pessoal? 0,2 litros. 0,2 litros. Certo? Muito bem. Então, sempre é o mesmo cálculo, pessoal. Multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Temos aí a questão número 4, certo? A questão número 4 pede aí para vocês quantos litros de refrigerante cabem em uma lata de 750 ml. Ou seja, a gente vai transformar de ml, de mililitro para litro, tá? Daqui a pouco eu volto com a resposta. 2 minutinhos aí para vocês, é rapidinho.
E aí, pessoal, estamos de volta. Bem, pessoal, nossa aula está terminando, né? Nós estamos aí nos últimos minutos. Então, daqui a pouco eu volto na próxima aula para corrigir essa atividade. A gente vai começar aí corrigindo e vendo aí nossos próximos conteúdos, tá bom? Então, até já.